Certo. Estabelecido a lei da inércia, de que um corpo, para ter o seu estado de movimento alterado, precisa interagir com algum outro corpo, ter uma força resultante, e de que quando isso não ocorre, ele permanece no seu estado de movimento, e que pode parecer uma coisa bastante simples para a gente hoje, mas que foi uma questão bastante controversa durante boa parte do tempo, boa parte da história da física, né? Que a física aristotélica e antes de Newton, antes até de Galileu, havia a questão de que, bem, para que um corpo se mantivesse em movimento, deveria haver alguma força atuando sobre ele. O que o que a lei da inércia leva a cair por terra. O que é um problema, assim, o que é difícil de verificar experimentalmente, porque todos os movimentos, a maior parte, todos os movimentos que a gente conhece, né, que a gente tem na nossa experiência sensível, sempre tem algum atrito, alguma força que vai ser contrária ao movimento e que vai tentar fazer com que esse corpo pare. Então, se você tem um corpo deslizando sobre a superfície, vai ter um atrito com relação àquela superfície, ele vai tender a parar. Se você tem um movimento com relação ao ar, vai ter a força devido ao deslocamento com relação ao ar, ele vai tentar parar também. Se você tem um movimento na água, também é a mesma coisa. Vai ter essa fricção sempre existe uma fricção com o meio que tenta que vai gerar uma força de atrito contrária ao movimento e dá a impressão de que a tendência natural dos corpos é eles permanecerem parados com relação à Terra. Então não é coisa simples a gente a lei da inércia, ela não é uma lei trivial, não é uma lei trivial. Bem, mas ainda assim a gente precisa definir, quer dizer, a gente precisa determinar o que acontece com o corpo agora quando uma força atua sobre ele, né? Quando ele está interagindo. Tá? Para a gente proceder a essa, a essa discussão, a gente tem que definir uma grandeza. Bem, a gente até agora tem grandezas cinemáticas, né? A gente tem definido a posição, a gente tem a velocidade, tem a aceleração. Tá, a gente vai definir uma grandeza dinâmica, que é o momento linear, tá certo? O momento linear ele depende da massa. Então a gente precisa, antes de definir o momento, a gente precisa dar alguma definição para a massa, tá certo? A gente pode dar uma definição operacional de massa. O que eu quero dizer com isso? Uma definição que, que experimentalmente consiga me dizer qual o valor da massa ou comparar massas diferentes. Então, uma maneira da gente fazer isso seria a gente definir a massa como aquela grandeza que vai determinar o comportamento de dois corpos em uma balança de pratos, né? Imagina você tem uma balança aqui, com um prato de cá e outro prato de cá, tá certo? Você põe um corpo de cá, certo? E outro do outro lado, e então você vê se eles ficam em equilíbrio ou não. Tá? Então a gente pode definir a massa como uma grandeza que vai determinar qual é o comportamento dessas duas massas nessa situação. Bem, se dois corpos se eles se equilibram, então a gente diz que eles têm a mesma massa, certo? A gente diz que eles têm a mesma massa. Se por algum acaso um deles desce e um prato sobe, aquele cujo prato desceu vai ser aquele que tem uma massa maior. E aquele cujo prato subiu, ele vai ter a massa menor. Com isso a gente consegue ordenar os corpos, né? Os objetos de acordo com esse comportamento. Assim, isso aqui é de maneira ideal, né? Claro que a gente não consegue colocar todos os corpos sobre uma balança e medir e comparar essas massas. Isso aqui seria uma maneira teórica da gente definir massa. E outra coisa que a gente pode dizer a respeito da grandeza massa é que é uma grandeza positiva e extensiva. Eu quero dizer, positiva porque ela somente vai ter valores positivos. Não faz sentido a gente falar que tem alguma massa negativa, certo? E extensiva significa que se eu pegar dois objetos iguais, certo? Essa junção desses dois vai dar o dobro da massa, certo? Então, significa que a massa é proporcional ao sistema. Se eu duplico o sistema, eu tenho duas vezes aquela massa. Se eu tenho três vezes aquele sistema com as mesmas propriedades, eu vou ter três vezes a massa, tá certo? Então, a gente tem
uma definição de massa, e lembrando que a massa ela vai ser medida em unidades em unidades que a gente já conhece, mas a unidade no sistema internacional é o quilograma. É o quilograma. Tá, o momento linear ele vai ser definido em termos da massa e da velocidade. O momento linear, também conhecido como quantidade de movimento. O momento linear, representado normalmente pela letra P, é um vetor que é dado pelo produto da massa pela velocidade. Então ele vai ser um vetor que é paralelo à velocidade, ele tem a mesma direção, o mesmo sentido da velocidade, uma vez que a massa é positiva, e ele é dado por esse produto. Tá? A unidade do momento linear, ela é dada pela unidade de massa, por unidade de comprimento, dividido pela unidade de tempo, né? Uma vez que comprimento sobre tempo é unidade de velocidade, certo? No sistema internacional, essa unidade é o quilograma vezes metro por segundo. Tá? Então, essa é a unidade do momento linear ou quantidade de movimento. Por mais que seja uma definição que parece que não tem nada de muito diferente da velocidade, ela vai ser importante por conta do que vem a seguir, da lei da conservação do momento linear, tá certo? Ela é uma grandeza fisicamente mais interessante do que a velocidade em si. Ela carrega mais conteúdo físico do que a velocidade. É importante notar aqui, mais uma vez, que essa definição, massa vezes velocidade, ela é uma definição cuja validade vale ainda naquele regime de velocidades muito menores que a velocidade da luz. Quando as velocidades se aproximam da velocidade da luz, a gente vai ter o momento linear também, a quantidade de movimento, mas só que ela vai ter uma definição diferente. Inclusive, também é interessante mencionar que a própria luz, o campo eletromagnético, que é a luz, né? Ele carrega em si momento também. Ele também vai ter um momento. Vai ser uma expressão diferente também, até porque não tem massa, né? A luz não tem massa. Mas ele vai ter momento linear também. Vai ter quantidade de movimento. Tá. A importância desse conceito reside no princípio de conservação do momento linear. Bem, na física existem algumas leis de conservação, princípios de conservação. O que esses princípios dizem? Eles dizem que alguma coisa você vai pegar alguma grandeza em um determinado tempo, esse sistema vai evoluir, num tempo posterior essa grandeza vai ter o mesmo valor, o total vai ter o mesmo valor. Eu posso ter a redistribuição dessa grandeza entre entidades diferentes, entre partes diferentes do sistema, mas ela vai se conservar. Então, o princípio de conservação do momento linear diz que o momento linear é uma grandeza conservada. Assim como a gente poderia falar sobre um princípio de conservação da massa, por exemplo, em reações químicas. Você põe dois reagentes, certo? Eles interagem, formam um composto diferente, mas se você medir a massa dos dois reagentes antes da reação e medir a massa do produto após a reação, deve dar a mesma quantidade. A gente também tem uma relação de conservação também para a carga elétrica. Se você tem um sistema que tem uma determinada carga elétrica, pode ter algum tipo de reação, quer dizer, algum tipo de evolução no sistema, as cargas podem ser redistribuídas, mas de maneira que a carga como um todo ela não vai se conservar. Em outras palavras, significa que não vai ter fontes ou sorvedouros de carga. Não vai sumir e não vai aparecer de maneira aleatória, tá? Então, o que está dizendo aqui pra gente é que o princípio de conservação é que o momento linear ele não vai aparecer de uma forma aleatória. De maneira geral, a gente pode dizer que o momento linear, se eu somar o momento linear de todas as partículas, de tudo que existe no universo, esse momento linear total, ele é conservado. Ele é o mesmo desde a criação do universo até agora. E ele não vai alterar. Ele só vai ser redistribuído entre algumas entidades e outras. Como eu comentei anteriormente, a radiação, né, a luz, ela também tem momento linear. A gente não vai estudar isso aqui agora, mas a gente pode ter uma redistribuição de momento linear entre luz e matéria, entre várias formas de matéria também, mas
momento linear total, ele se conserva. Mas falar do universo como um todo não nos interessa muito, né? Ninguém vai estudar o universo como um todo através de uma teoria para tentar descrever a evolução de algum sistema. A gente vai tomar partes em específico de um sistema maior, né? Então a gente vai estudar sistemas. E aí a gente vai estudar um tipo particular de sistema que nos interessa para o princípio de conservação do momento, que é o sistema isolado. O sistema isolado ele é um sistema físico que ele não interage com o restante do universo. Então, toda interação que ocorre num sistema isolado vai ocorrer entre as suas partes. É sempre uma aproximação, tá? Não existe um sistema isolado ideal. Dentro lá da termodinâmica, por exemplo, um sistema isolado seria um calorímetro, que é aquele sistema lá que você, por exemplo, você põe um recipiente com paredes de isopor, ou então uma garrafa térmica, que você tenta isolar do ambiente externo para que não tenha transferência de energia ou de matéria com o ambiente externo. Um sistema isolado, aqui do ponto de vista da mecânica, vai ser um sistema que não vai interagir com nada externo. Então, um exemplo, né? Um exemplo que poderia aproximar do sistema solar, até um certo ponto, pode ser considerado como um sistema isolado, aproximadamente. Eu posso pensar que o Sol e os planetas interagem uns com os outros através da força gravitacional, né? De maneira que os planetas orbitam o Sol. Os planetas mesmo, eles interagem uns com os outros, interagem ainda com asteroides e com poeira, enfim, e outros corpúsculos, né? De maneira que eles não interagem com nada externo. Isso não significa que esse sistema não interage com nada que tenha do lado de fora, mas se eu pensar que a estrela mais próxima está muito distante, então eu poderia considerar que essa interação é muito pequena e aproximadamente ser um sistema isolado. Então, um sistema isolado é um sistema que não interage com nada do lado de fora. O princípio de conservação do momento linear, ele também vai valer para sistemas isolados. O que significa isso? Significa que o momento linear total, a soma de todos os momentos lineares de dentro de um sistema, de duas partículas ou mais, as quais essas partículas estão sujeitas somente a interações mútuas entre umas e outras, não interações com nada que tenha do lado de fora, esse momento linear permanece constante. Então, exemplo, aqui eu tenho duas partículas, A e B, imagina que isso aqui é a trajetória de B, 2, né, e aqui 1 é a trajetória de A. No instante inicial, elas têm essas velocidades, certo? Essa distância, esse aqui é o momento anterior, inicial, e o momento posterior, que eu estou chamando de linha aqui, A linha, B linha, V1 linha, V2 linha, elas têm essa outra distância e velocidades diferentes. Tá, essa interação pode ser uma interação de qualquer tipo, não me interessa qual tipo de interação. Eu posso ter interação gravitacional, interação eletrostática, eu posso ter uma interação de contato, inclusive. Não me interessa a forma dessa interação. O que interessa aqui é se eu pegar entre quaisquer dois intervalos, dois instantes, a soma do momento inicial e do momento final tem que ser uma constante. Ou seja, o momento total inicial é igual ao momento total final. Mas o momento inicial total é a soma dos dois momentos. P1, momento da partícula 1, mais o momento da partícula 2. Final é a mesma coisa, só que num instante diferente. Vai ser P1' mais P2'. Tá? Então a soma dos dois momentos tem que ser constante. Se eu reorganizar esses termos aqui, passar o P', para o lado esquerdo da equação aqui, eu vou ter aqui uma variação do momento da partícula 1. A variação do momento da partícula 1, e eu passando aqui para o outro lado, vai ser igual a menos a variação do momento da partícula 2. Eu tenho um sinal aqui, né? Então, se a partícula, vamos dizer, ganhou um momento de 2 kg metro por segundo na direção x, a partícula 2 perdeu esses 2 kg metro por segundo naquela direção. Então, essa aqui é uma relação vetorial entre duas partículas interagindo, em que todo momento que foi ganho por uma partícula, ele tem que ter vindo da outra partícula. Isso significa porque já que o total não varia, se uma ganha, a outra tem que perder. Então, mas assim, isso aqui é vetorial, né? Então, em cada uma das direções, eu tenho uma conservação também. Eu posso pensar que a soma de todos os momentos na direção x é igual à soma de todos os momentos na direção x. Posso pensar que a soma de todos os momentos na direção y inicial é igual à soma de todos os momentos final
na direção y também. Aliás, aqui não tem um vetor, né? Aqui eu estou tomando só as coordenadas. Então, já que é uma grandeza vetorial, então na verdade eu tenho 3 leis de conservação, uma para cada orientação. Eu não posso pegar um sistema que tem momento na direção x total e depois de um determinado instante eu ter momento na direção y, simplesmente. Isso não pode acontecer a menos que tenha alguma força externa que vai rotacionar esse momento. Então aqui, se eu pegar aqui o momento inicial, P1, e o momento final, P1', e fizer a diferença entre esses dois vetores, vai dar um delta P1. E se eu fizer o mesmo processo para o P2, eu vou observar que a variação de P2 vai ser um vetor com o mesmo módulo de delta P1, mas só que com orientação contrária, né? Então, todo momento que uma ganhou, ele foi transferido pela outra. Tá? Isso aqui considerando um sistema de 2 partículas. Se eu for para um sistema de mais partículas, eu vou ter algo semelhante. Então, o momento inicial total vai ser a soma de todos os momentos. Aqui eu estou colocando a soma sobre a variável i, certo? Aqui eu não coloquei os limites, mas imagina que, vou colocar aqui o i de 1, imagina que eu estou numerando as partículas, né? Estou numerando as partículas de 1 até n, né? Então eu estou somando todas, essa notação que significa isso, estou somando todas as partículas de 1 até n, o momento de cada uma delas. Então isso aqui, eu poderia escrever como P1 mais P2 mais P3, P4, P5 até Pn, tá? Isso aqui é inicial. E final, eu coloquei o linha para diferenciar o inicial do final. Isso aqui é só uma maneira da gente... Essa notação com isso aqui é o sigma, né? A letra maiúscula grega, sigma. Só para representar a soma de maneira mais econômica, né? Não tem que colocar todos os termos da soma. Tá, então se eu pego esse P1, esse PI aqui, pego essa soma, passo para o lado de cá e faço a diferença entre cada um dos termos, eu vou ter que a soma das variações de todos os momentos é igual a zero. A soma das variações é igual a zero. Então, deixa eu até fazer esse cálculo aqui. Aqui dessa linha para essa outra. Na verdade, eu tive que fazer somatório em I de PI P1 linha, escrevendo primeiro o lado esquerdo, o lado direito, estou invertendo as equações, né? E esse aqui eu vou passar para o outro lado com sinal negativo, menos somatório em I de PI, igual a zero. Como a soma é entre os mesmos limites, né? Eu estou imaginando aqui a situação em que nenhuma partícula vai ser aniquilada, nenhuma partícula vai ser criada, o que a gente pode assumir para esse tipo de sistema. Isso aí já vai na física de partículas, isso não é verdade. Eu posso ter criação e aniquilação de partículas, mas aqui para a mecânica clássica a gente pode assumir que todas as partículas são conservadas. Eu não tenho nenhuma partícula vai sumir, nenhuma partícula vai aparecer, tá? Então, esse somatório vai ser P1 linha menos PI. Esse aqui dentro do somatório é igual a zero. Ou seja, essa aqui não é nada mais que a variação do momento da partícula I. A soma de todas as variações é igual a zero. Que era algo que a gente observava nas duas partículas, né? Se eu somar essa variação de ΔP1 com essa outra aqui, são dois vetores sentidos opostos, se eu somar os dois vai dar algo nulo. Deixa eu só sair aqui para ficar mais fácil de ver. Tá certo? Então, essa é o princípio de conservação do momento linear. Isso vale para qualquer tipo de interação. A gente está tendo uma argumentação geral, não importa qual é a interação. Eu posso estar falando de física clássica, posso estar falando de grandezas mais simples, né? Posso estar falando de interação gravitacional, ou eu posso estar em temas avançados da física. Ainda assim, a conservação do momento linear é um princípio válido mesmo lá na física de partículas, mesmo lá na teoria quântica. Ainda assim, o princípio de conservação do momento linear é um princípio válido. Por isso faz bastante sentido a gente chamar de o momento linear como quantidade de movimento. A gente pode imaginar que o sistema tem uma determinada quantidade de movimento, que é o momento linear total, e que essa quantidade de movimento pode ser transferida de uma partícula a outra. Pensa, por exemplo, uma partícula parada e a outra colide com ela, né? Imagina que essa colisão é de tal maneira que uma sai andando. Então, as duas saem em movimento.
Então, parte do movimento daquela partícula inicial que colidiu foi transferida para outra, certo? Então, esse nome faz até bastante sentido, quantidade de movimento. A quantidade de movimento como um todo ela se conserva. E aí vem a importância dessa grandeza, porque a velocidade, se você pensar na velocidade, ela não se conserva. Se eu somar as velocidades iniciais e somar as velocidades finais, não existe nenhuma lei que estabelece para mim que essas duas grandezas seriam iguais, tá? Não tem nenhuma garantia de que isso seja verdadeiro. Aliás, de maneira geral não é, somente em algumas situações bastante específicas. Aí a gente pode pensar a massa que a gente tinha definido operacionalmente agora como uma medida da inércia. Uma medida da inércia. Bem, porque, enfim, durante a interação eu tenho a aceleração do corpo, eu tenho a mudança do seu estado de movimento, ou seja, ele muda a velocidade de V1 para uma velocidade V1', né? Imagina um corpo de massa M1, ele vai mudar a velocidade, ou seja, tinha um momento inicial, foi até um momento final. Então existe uma variação do momento linear. Mas alguns corpos eles vão ter maior dificuldade para ter essa variação de velocidade do que outros, né? Maior variação da velocidade do que outros. Então, uma medida da inércia seria a massa. Como assim? Quanto maior a massa de um corpo, maior a dificuldade de mudar o estado de movimento dele. Isso é algo que a gente conhece da experiência sensível. Se você é muito mais fácil você empurrar uma moto, né? Tirar a moto do lugar, do que você empurrar um carro. A gente sabe que a massa do carro é muito maior que a massa da moto e que, por isso, então, é muito mais difícil mudar o estado de movimento do carro. Até porque ele gasta muito... isso é evidente até quando a gente pensa em termos de combustível. Ele gasta muito mais combustível para pôr em movimento ou para alterar o estado de movimento daquela tonelada e meia de metal. Enquanto que a moto com 150, 200 quilos ali, ela precisa de muito menos energia. Tá? E também a gente pode pensar isso do ponto de vista de momento. Então, olha só. A variação de momento de qualquer partícula, né? Qualquer partícula, a massa se conserva, né? É dada pela massa vezes a variação da velocidade, né? Já que momento é igual a massa vezes velocidade. Então, se eu pensar em termos da conservação de momento, imagina duas partículas, então a variação do momento de uma partícula é igual a menos a variação do momento da outra partícula. Escrevendo em termos da massa e da velocidade, então, a massa 1 vezes a variação da velocidade 1 é igual a menos a massa 2 vezes a variação da velocidade 2. Isso aqui é uma equação vetorial. Eu vou pegar o módulo dessa equação, eu quero só pegar o módulo desse vetor, então, a massa M1 vezes o módulo da variação da velocidade 1 é igual a massa M2 vezes o módulo da variação da velocidade 2. O sinal aqui sumiu porque eu estou tomando o módulo, né? O módulo é sempre uma grandeza positiva. Então, eu tenho positivo do lado esquerdo e positivo do lado direito. Eu vou passar essa massa dividindo, vai ficar M1 dividido por M2, vai ficar igual a delta V2. O delta V1 passa dividido por delta V1. Então, a razão entre as massas M1 e M2 é igual a razão entre as variações das velocidades, mas só que notem que os índices foram trocados, né? Um veio para cá e o outro veio para cá, ou seja, a razão entre as massas é inversamente proporcional à razão entre as variações das velocidades. Significa que se eu tenho M1 igual a 2 vezes M2, significa que delta V1, o módulo de delta V1 vai ser igual a metade de delta V2. Ou seja, se a massa é 2 vezes maior, a variação da velocidade é 2 vezes menor. Para a mesma transferência de momento, para a mesma variação de momento, uma vez que a variação de momento de um tem que ser igual à variação do momento do outro. E é aí que a massa entra como uma medida da inércia, porque quanto maior a massa, menor é a sua variação de velocidade. Menor a sua variação de velocidade. Então, a massa é uma medida da inércia de um corpo, ou seja, da tendência desse corpo de manter o seu estado de movimento. Quanto maior a massa, maior a inércia e maior a dificuldade de alterar o estado de movimento daquele corpo, certo?
vamos dar só uma olhada em uma simulação para a gente ver esses conceitos na prática. Tá, aqui eu tenho mais uma simulação. Tá, aqui eu tenho duas partículas, né? A partícula 1 e a partícula 2, elas têm essas velocidades. Eu vou fazer a colisão entre as duas. Tá? Aqui é a representação dos momentos, tá? O momento 1, aqui para o lado direito, o momento 2 para o lado esquerdo. E esse preto aqui é o momento total, tá? Se eu olhar para os dados, então aqui a massa, eu sei que a massa de 2 é 3 vezes maior que a massa de 1, e as velocidades têm esses valores aqui, de maneira que eu consigo fazer o produto e obter os valores dos momentos. Tá, eu vou fazer a colisão entre as duas. Eu vou notar uma variação, veja que os vetores de velocidade, eles mudaram, certo? A intensidade deles, tanto o sentido quanto a intensidade. Mas, e também os momentos, veja que agora o momento da partícula 1 ele está para o lado esquerdo, o da partícula 2 está para o lado direito, mas o momento total, como um todo, ele se manteve constante. Ele se manteve constante. Então, deixa eu só voltar aqui. Se eu fazer a colisão de novo, veja aqui, agora veja aqui os vetores da mudança do momento. Olha, a variação do momento 1 é igual a menos a variação do momento 2. Tá? Isso para vários tipos de interação. Isso aqui é uma interação do tipo colisão, mas poderia ter através de uma interação gravitacional também. Eu não vou entrar muito em detalhes a respeito desse tipo de interação agora, porque nosso objetivo aqui, na verdade, é outro, tá? Vamos fazer uma outra colisão aqui. Agora eu vou colocar uma colisão diferente, em que eu tenho uma colisão elástica. Mais uma vez agora diminuindo. Esse é um outro tipo de colisão em que as duas partículas saem com a mesma velocidade, né? Imagina que elas têm uma cola ali, né? Elas colam. E a gente vai ver que isso aqui não conserva a energia mecânica, mas por mais que não conserve a energia mecânica, o momento total ele se conserva. Então é uma lei de conservação do momento. Tá, esse aqui é um outro exemplo. Deixa eu voltar aqui no início. Aqui eu quero ilustrar o seguinte, que eu tenho a colisão. Aqui, na colisão com a parede, eu teve uma variação do momento total, tá? Essa variação do momento total, ela aconteceu porque eu estou considerando que o meu sistema é somente as duas partículas, né? E quando elas interagem com o sistema externo, que é a parede, eu tenho transferência do momento desse sistema externo para o sistema que está aqui dentro. Então, quando eu tenho interação com outros sistemas, eu posso muito bem ter variação do sistema, variação do momento total de um sistema. Então, só mais uma vez, veja aqui o momento total. Ele variou à medida que a partícula 1 interagiu com a parede. Em uma próxima interação, ele vai mudar mais uma vez. Certo? Então, isso pode acontecer. Deixa eu só... Acho que eu estava aqui na frente, deixa eu só sair. Deixa eu voltar mais uma vez. Agora olhando para o gráfico, olhando para o diagrama. Tá, então o momento total em preto aqui. A hora que bater na parede, ele tem uma variação, porque tem uma interação com a parte externa do sistema. E a hora que tem mais uma colisão aqui, vai acontecer a mesma coisa. Vou ter uma nova variação do momento através de uma interação com algo que está fora do sistema. Bem, é isso.